confia em mim? Confie. Confia em mim? Sempre. E vocês, confiam em mim? E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. ...60 Dias do Mundo das Séries, dia 31, com a série, uma das séries mais nerds de todos os tempos, Doctor Who. E ela é uma das principais séries nerdicas de todos os tempos, porque ela está em atividade desde 1963. Por isso, ela ganhou um lugar especial no livro dos recordes, o Guinness, como a série de ficção científica mais longa de todos os tempos. Ela permaneceu em atividade contínua até 1989, sendo retomada recentemente no período que nós chamamos de período moderno de Doctor Who. E essa série vai contar a história do Doutor, um alienígena do planeta Gallifrey, que tem uma familiaridade com viagens temporais. Por isso ele é conhecido como o Senhor do Tempo. E é muito interessante, a sua nave espacial é chamada TARDIS, que tem a aparência de uma cabine telefônica londrina da década de 60. E com a ajuda desta nave, o Doutor salva civilizações inteiras da destruição, salva indivíduos comuns e corrige falhas na linha do tempo, falhas temporais. Ajusta as coisas como elas deveriam ser. E essas são as aventuras do Doutor. Porém, um grande ponto nessa série, uma série que começou na década de 60, é impossível que apenas um ator fosse o Doutor indefinidamente. Então, os produtores sabiamente criaram um processo nessa série chamada de regeneração. Esse processo, todas as vezes que o Doutor é gravemente ferido ou quando ele mesmo deseja que esse processo se inicie, desde que tenha treinado para isso, ele pode dar início ao processo da regeneração. E esse processo faz com que todas as suas células sejam rejuvenescidas e transformadas, e a partir desse processo, o Doutor ele se converte em uma nova pessoa, com emoções, com idade diferenciada. E dessa forma, nós já tivemos ao longo de todas essas décadas vários doutores, continua sendo a mesma pessoa a partir de corpos diferentes. Então, dessa forma, você pode substituir o doutor, o ator, né, que interpreta o doutor, quando é necessário fazer essa troca por N motivos. E esse ponto, esse processo da regeneração é o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção no devocional de hoje. Eu quero ler um texto bíblico com vocês antes de fazer a ponte com o princípio norteador do devocional de hoje, e esse texto está em Mateus capítulo 25, versículo 37 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos como enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A pergunta fundamental para o devocional de hoje é o que essa série nerdica, essa série de ficção científica aclamada pelos nerds do mundo todo por gerações, pode nos ensinar no dia de hoje. E esse processo da regeneração do Doutor pode nos ajudar a entender o texto, a parábola que nós acabamos de ler. Jesus estava dando diretrizes muito importantes ao longo do capítulo 25 do livro de Mateus. Essa indagação com relação a como poderíamos ver e estar com Jesus mesmo depois de sua partida, essa parábola nos ajuda a compreender essa realidade. O ministério de Cristo foi dos 30 aos 33 anos, né? Ao longo de toda a sua vida. Esses 3 anos nós consideramos como o ministério público de Jesus, e ao longo desses 3 anos ele realizou grandes obras com milagres,
transformação de vidas e coisas incríveis aconteceram a partir desses 3 anos do ministério público de Jesus. Esse elemento, né, após a sua morte e ressurreição, a sua ascensão aos céus, nós cremos pela palavra de Deus que ele continua em nosso meio, porque Mateus capítulo 18, versículo 20 diz o seguinte: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A presença de Cristo é o que orienta e nos ajuda a conduzir a sua igreja ao longo dos últimos 2000 anos. Porém, essa é uma presença espiritual, nós não podemos tocar a Jesus, não podemos ver Jesus com os nossos olhos a partir dessa presença espiritual que comanda a igreja e nos ajuda a sermos cristãos melhores no nosso dia a dia. Porém, será que nós não podemos nos aproximar de Cristo de uma outra forma? A parábola que nós lemos hoje pode nos ajudar. A Bíblia tem um cuidado muito grande com algumas categorias vulneráveis de pessoas desde o Antigo Testamento, e nós já falamos sobre isso no nosso devocional, nesses vídeos do devocional. De maneira especial, os desamparados, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas deveriam ser cuidados de maneira especial. Deus tem um cuidado muito grande com esse público. E o texto que nós lemos nos ajuda a compreender essa verdade. Existem muitos rostos para Jesus nos nossos dias, quando nós realizamos algo e servimos as pessoas que não têm a menor condição de nos oferecer algo em troca. Quando nós fazemos isso para pessoas que não podem retribuir aquilo que nós fizermos a elas, nós estamos fazendo diretamente ao nosso Mestre, a Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar no devocional de hoje, né? Temos muitos rostos de pessoas esquecidas pela sociedade, mas que são amadas por Jesus. Quando nós abrimos mão do nosso tempo, dos nossos recursos para servir e ajudar aqueles que estão sofrendo em algum lugar da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso entorno, ou até mesmo em outros países, aos 4 cantos da terra, nós estamos servindo o próprio Jesus. Existem vários rostos, mas o Mestre é o mesmo, e nós podemos servir o nosso Deus desta forma. Então esse é o recado de hoje, eu espero que você tenha gostado desse devocional. Existem muitas pessoas sofrendo e a essência do nosso serviço a essas pessoas é servir ao reino e consequentemente servir ao próprio Rei, que é Jesus. Eu espero que você esteja gostando desse devocional e eu gostaria que você colocasse nos comentários o que você tem feito para ajudar os esquecidos da sociedade. Nós como igreja precisamos tomar atitudes práticas para poder abençoar aqueles que estão sofrendo e aqueles que são esquecidos pela sociedade. Esse é o recado de hoje, eu espero que você tenha gostado do devocional de hoje. Eu encontro você amanhã para o nosso devocional, nosso encontro diário de 60 dias no mundo das séries. Um grande abraço e até lá.